Em relação ao diabetes, né, nós temos tanto o diabetes tipo 1 como o diabetes tipo 2, né? O diabetes tipo 1, que é aquele que surge mais durante a infância, ele é uma doença, a gente chama autoimune, né? Geralmente são agressões, anticorpos que atacam o indivíduo e ele passa a desenvolver o diabetes, né? Aí, geralmente, esse paciente ele não vai ter insulina no corpo dele, ele vai ter que fazer uso de insulina. Então, geralmente, é descoberto na infância, aquele paciente está perdendo muito peso, fazendo muito xixi, com muita fome, muita sede, e ele descobre esse tipo de diabetes. E nós temos também o diabetes tipo 2, né? Que é aquele diabetes que ele tem um pouco de componente genético, né? O pai ou a mãe que tem o diabetes, aí vai ser mais fácil você ter o diabetes. E envolve também seus hábitos durante a vida, né? Aquele paciente que não faz uma atividade física, que tem um consumo excessivo de açúcares, carboidratos, então ele vai ter mais chance de desenvolver o diabetes. Mesmo não tendo na família, ele vai ter uma chance de ter. Essa questão do diabetes também, ela pode ser o que nós chamamos de hereditário? Pode sim, ser hereditário. Então, se seu pai tem e sua mãe tem, a chance de você ter vai ser bem maior. Como tratar, como cuidar do diabetes? Então, o tratamento diabético ele envolve uma série de questões, né? Ele envolve primeiro a questão da alimentação, né? Eliminar o consumo de açúcares, né? Preferir apenas adoçante, diminuir o consumo de carboidratos, porque tudo que é massa carboidrato, quando você ingere no sangue, ele se transforma em açúcar. E também envolve a questão da atividade física, né? A atividade física é fundamental, é como se fosse um dos remédios para o diabético, né? Que envolve tanto atividade aeróbica como atividade de resistência de força. Então, a combinação das duas é interessante. Mas se puder fazer apenas aeróbico, tudo bem. E o ideal são 150 minutos de atividade por semana. Mas caso o paciente não consiga atingir essa quantidade, qualquer atividade será bem-vinda. Essa questão de dizer, a questão alimentar. A gente vive num país que oferece, por exemplo, o consumo de abacaxi, o consumo de melancia, o consumo de manga, principalmente nesse período. Esses alimentos são favoráveis ou também é um forte indício para o diabetes? Certinho. Frutas, apesar de ser um alimento saudável, para o paciente diabético não pode ser consumido em excesso, né? E tem aquelas frutas que têm um teor maior de açúcar, que devem ser consumidas em menor quantidade, que são banana, melancia, abacaxi, manga. Então, tentar reduzir a quantidade dessas frutas e preferir outras que têm menos açúcar, como maçã, pera, melão, mamão. E não exagerar na quantidade também, 1 a 2 porções por dia seria o ideal. Qual a importância de se procurar o especialista, na verdade, consultar com o especialista? Então, o paciente que tem diabetes, né, qual a importância dele consultar com o endocrinologista? Então, o diabetes é uma doença silenciosa, né? Então, quando você descobre o diabetes, na maioria das vezes você não tem nenhum sintoma. E aí, quando você vai começar a apresentar sintomas, quando está no estágio avançado da doença, né? Quando começa a desenvolver as complicações do diabetes, que são na visão, no rim, às vezes na extremidade, o paciente começa a perder a sensibilidade, ele tem um ferimento, evolui com amputação. Então, a importância de procurar o endócrino é para deixar a doença controlada e evitar que ele tenha essas complicações no futuro, né? E também que o endocrinologista vai estar sempre fazendo o rastreio, né, para descobrir esses problemas antes que eles aconteçam. Porque a partir do momento que o paciente tem complicações, essas complicações são irreversíveis, né? Não tem mais como voltar atrás. Só evitar que progrida, né? Que piore. Doutor, o senhor falou da questão aí do tratamento com atividade física, com alimentação, com medicação. Agora eu quero saber com relação ao tratamento com essa questão da medicação. Pois é, além da atividade física e da alimentação, o uso do medicamento também é fundamental. E por isso também a importância de consultar com o endócrino, né? Que ele vai ver um medicamento adequado para cada paciente. Tem paciente que não vai poder determinado medicamento devido a um problema que ele já tem, tipo um problema cardíaco, ou um problema renal. Algumas drogas serão melhores para ele devido às comorbidades que ele já tem ou o nível de diabetes que ele está naquele momento, né? Se está mais controlado ou se está muito descontrolado. Então, isso é interessante também vir na consulta para a gente determinar isso. Essa questão do diabetes, que antigamente só se falava mais que era para pessoas idosas. Hoje pode ser também acometido em crianças, em jovens. Isso não, o diabetes não tem idade, né? Então, ele acomete pessoas de qualquer idade, crianças, jovens, idosos, então ele não escolhe idade. Para quem está assistindo o programa com relação a isso, uma criança de 5 anos, por exemplo, como saber, então, se essa criança tem essa doença?
Queremos agradecer ao doutor Bruno Vinícius, endocrinologista da Conexão Med, agradecer pelas informações repassadas aos nossos telespectadores. Pessoal, eu queria agradecer, né, por estar aqui falando um pouquinho sobre o diabetes e orientar que quem tem diabetes procure um endocrinologista, né, seria interessante para ver como está a sua doença no momento e fazer o tratamento correto da doença, né? Então, atenda aqui na clínica Conexão Med e é só entrar em contato e marcar sua consulta, caso necessário.